Boa noite. Meu nome é Normando Farinazzo, sou dirigente do Centro Espíritas Missionários da Luz. Hoje a gente vai falar sobre ação e reação, a lei do karma. Tem um livro do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que se chama Ação e Reação. Ele fala das provas coletivas e provas individuais. E a gente vai contar um pouco de histórias das tragédias, porque muitas vezes na nossa vida a gente vê grandes tragédias, quedas de avião, terremotos, tsunamis, e a gente fica questionando, né? Pô, será que Deus esqueceu da gente, né? Quando desencarna crianças, né, em tenra idade, então a gente fica questionando a bondade de Deus. Mas, na verdade, a gente não sabe, ou pouco tem conhecimento, que Deus não castiga. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós que pedimos para resgatar erros de vida passada, ou se nós cometemos grandes crimes, grandes tragédias no passado, a lei divina nos obriga a resgatar isso para a gente evoluir. E eu sempre digo, né? De todo mal tem um bem, né? E a gente sempre diz assim também, aqui se faz, aqui se paga, né? Então eu vou contar algumas histórias de tragédias individuais. Depois a gente conta tragédias coletivas. Nós vamos contar uma que se passou no século XVII, num castelo. Um grande jovem, muito rico, que seu pai veio a falecer, deixou castelo, deixou propriedades. Só que o pai deixou um filho bastardo, um filho que ele teve com uma das empregadas dele. E pediu para esse filho rico, esse filho, dar uma parte da herança. Mas como ele era muito ganancioso, muito ambicioso, ele combinou com o seu mordomo e com os outros serviçais, com mais 2 serviçais e sua filha, de cometer um crime, matar essa criança. Essa criança tinha 7 anos. Então, o que aconteceu? José Antônio, que era esse homem muito rico, chamou essa criança de 7 anos para ir na beirada de um lago. E ficou conversando com ele e empurrou ele nesse lago. Esse lago estava cheio de piranhas. Em pouco tempo, as piranhas devoraram essa criança. O tempo passou, se passou mais de 100 anos. A gente vai ver, num braço do rio Amazonas, um casal com um filho e mais uma filha. E essas 2 crianças pegam um barco e vão atravessar esse braço do rio Amazonas. Nisso a canoa tomba e o jovem cai dentro do rio. Em poucos minutos, as piranhas destruíram a criança. Só estava... O pai mergulhou daí a pouco para tirar, só tinha os ossos. Então a gente vê que no passado ele cometeu um crime. Ele jogou uma criança num rio. Se passaram 100 anos, ele renasceu. Os pais eram o mordomo e sua esposa, e mais a filha. Então, Deus, o que nos faz? Nos faz, em uma nova vida, a gente resgatar os erros de uma vida passada, porque só assim a gente vai evoluir. E a gente vai contar outras histórias. Essa aqui é do livro A Vida Escreve, do Chico Xavier. Agora eu vou contar uma outra. Numa véspera de Natal do ano de 1856, lá no Paraíba, uma grande extensão de terra, uma fazendeira muito grande, chamava Dona Maria. Ela tinha chegado de Portugal. Estava lá mais de 60 escravos pedindo para ela, em fila, dando a bênção para ela.
E nisso, ao fundo, ela viu uma das escravas com duas crianças, dois bebês, um casal de gêmeos. E todos os escravos deram a bênção para ela. Aí nisso aproximou essa jovem. Falou, olha, essas duas crianças, esses dois bebês, é do seu filhozinho. Dona Maria, uma mulher muito má, muito rude, onde já se viu? Você acha que o meu filhozinho ia se envolver com uma escrava? Onde você, que blasfêmia é essa, tudo? Chamou o capataz, levaram ela próximo de um rio, e ela disse assim, ó, eu vou vender seus dois filhos para outras fazendas, e a partir de hoje você pode cuidar da sua vida. Empurrou ela no rio, pouco tempo a correnteza estava levando um corpo. Isso aconteceu em 1856. Passados 100 anos certinho, no ano de 1956, 100 anos depois, nós vamos ver Dona Maria no Rio de Janeiro, numa favela, o capataz como seu marido, os dois bebês como seus filhos e mais alguns filhos, vários filhos que foram também escravos que ela de alguma maneira prejudicou. E começa uma grande tempestade. Quando vê, desbarranca onde ela morava e uma grande corrente de água, e eles começam a fugir. Todos conseguem sobreviver. Só Dona Maria que desencarna, resgatando o seu karma. Naquele momento, as correntezas levaram ela até o rio. Passaram-se 100 anos, Dona Maria resgatou um karma de uma vida passada. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que não é Deus que castiga, é que nós, em vidas passadas, cometemos crimes e pedimos, muitas vezes, ou é imposto pela lei divina, para a gente resgatar esses karmas. Tem um livro da Zilda Gasparetto, chama Vai Amanhecer Outra Vez, no qual, no dia que aconteceu o atentado de 11 de setembro, que as duas torres gêmeas vieram a cair, tem uma reunião de vários espíritos conversando. E todo mundo ali, um falando, né? Eu vim para resgatar alguém. O acidente não tinha acontecido. Porque a lei divina consegue prever com antecedência as grandes tragédias. E aí um deles falou, o que você está fazendo aqui, né? Falou para o outro espírito. Falou, estou esperando um menino que vai desencarnar no segundo avião que vai bater na torre. Mas por que um jovem de 5 anos vai desencarnar nessa tragédia? Ele disse o seguinte, esse jovem, na vida passada dele, ele foi um dos responsáveis que desenvolveram a bomba atômica, que destruiu Hiroshima e Nagasaki. E ele pediu para poder eliminar a vida, o passado dele, tirar aquela consciência negativa dele, sentiu o impacto como se fosse de uma bomba atômica. Então nós estamos aqui esperando ele, porque quando a torre se chocar, vai ser equivalente a várias bombas atômicas. Com isso, ele vai conseguir não se sentir mais culpado. Então, para vocês verem que esse jovem pediu para vir em outra vida, nascer de novo, e sentir a dor que ele fez as outras pessoas passar. Então, isso a gente quer mostrar que todas as tragédias têm um passado para ser explicado, porque Deus não castiga. Agora a gente vai falar um pouco sobre as provas coletivas. Desse livro do André Luiz, Ação e Reação, ele está lá na colônia, né, nosso lar, aí vem uma mensagem que um avião ia se chocar
contra uma montanha. E aí eles falaram, então vamos lá para ver, para socorrer todos que vão desencarnar. Nesse avião tinham 14 pessoas. Logo em seguida que o avião se chocou com a montanha, André Luiz com a equipe ficaram vendo os espíritos lá. Desses 14, só 8 tinham merecimento de ser socorrido na hora. Os outros 8 iam ficar lá. Aí André Luiz fala, mas por que não podemos socorrer os outros? Porque os outros não têm merecimento, os outros não tentaram nas encarnações seguintes evoluir, então eles vão ficar presos ao corpo. Aí o André Luiz perguntou, quanto tempo? Pode ficar um dia, um mês, um ano, 10 anos, depende do arrependimento de cada um. Aí o André Luiz perguntou, mas por que esses espíritos passaram por essa grande tragédia? Ele diz, no passado distante, quando a França estava em guerra, e Joana d'Arc era uma dos generais lá, Joana d'Arc era uma das guerreiras, esses jovens faziam parte do grupo de Joana d'Arc e jogaram várias pessoas dos penhascos. Então, os 6 que redimiram em outras vidas pediram para passar por isso. Os outros ainda não evoluíram o suficiente para se arrepender. Então, a lei divina impôs uma nova reencarnação. Só para vocês entenderem que, muitas vezes, quando a gente também não tem merecimento, a lei divina impõe uma nova reencarnação para a gente evoluir. Se não é por amor, é pela dor, mas a gente tem que evoluir. Tem um livro do Chico Xavier, chama Cartas e Crônicas. Nele ele conta uma história mais ou menos assim. Está no ano de 177 da era cristã. Quem comanda Roma, quem comanda toda aquela parte de Roma é Marco Aurélio. Ele é um governador muito violento. E seus generais são de igual perversidade. E eles estão lá numa cidade onde ia chegar um grande cabo de guerra. Esse cabo de guerra ia chegar na cidade, porque ele tinha ganhado grandes batalhas, e aí fez uma reunião, como se fosse a prefeitura da cidade, né? Mas é no ano 177 da era cristã, ainda tinha os circos, né? Romano, onde se jogava os cristãos para os animais. Então está lá numa reunião, o que nós vamos fazer para homenagear o grande, né, general que vem para a nossa cidade, tudo, que ele está passando com o seu exército por aqui. Um falou, vamos dar cristão às feras. Aí um deles, brincando, ironizando, os leões já estão cansados de comer cristão, já está até sem fome, dá outra sugestão. Um sugeriu bailarinas dançando, cada um foi dando uma opinião. Um deles disse o seguinte, tem uma ideia brilhante, vamos pegar vários velhos, crianças, e vamos pôr dentro do circo, e jogar óleo queimado, jogar, né, resina queimada lá, e vamos soltar cavalos velhos junto, e pôr fogo, cheio de estaca. Com isso vai ser um grande cenário e o general vai adorar. Aí o que era o governador da cidade lá, o prefeito, falou assim, então é o seguinte, vocês hoje saem à procura de crianças, velhos, né, idosos, e traz para a gente pôr dentro desse circo. E nessa noite saíram à procura de todas as crianças, não importava se era cristão, todo mundo queria colaborar. Idosos, colocaram dentro dessa arena. E quando começou as festividades, jogaram resina lá e atearam fogo. Mataram mais de 1000 cristãos.
mais de 1.000 pessoas. Mas a lei divina o que fez? Juntou todas essas pessoas, 17 séculos depois, numa grande noite, um circo no Niterói, no Rio de Janeiro. Foi no ano de 1961, 15 de dezembro de 1961. Esse circo tinha grandes atrações, estava lotado. Tinha um posto uma lona nova, que ela era tipo de um plástico. Houve um curto-circuito, em poucos minutos, mais de 500 pessoas, entre jovens, crianças, idosos, tiraram a vida. Interessante que esses espíritos que no passado pegaram crianças pequenas, nessa encarnação eles eram crianças. Se eram pessoas mais velhas, idosos, que levaram pessoas por circo, eles estavam na mesma idade. A lei divina juntou todas essas pessoas, esses espíritos, né, que no passado pegaram todas essas pessoas para pôr no circo, todos eles que cometeram esse crime bárbaro, num dia de domingo, no circo em Niterói, no Rio de Janeiro, passaram pela mesma dor. Então você vê como a lei divina não tem pressa. Passou 17 séculos e a lei divina juntou todos esses espíritos e fizeram eles passar por tudo que eles tinham feito na encarnação passada. Então, não é Deus que castiga, somos nós que em vidas passadas cometemos crimes bárbaros, depois nós temos que passar por aquilo, nós temos que resgatar. Vou contar mais sobre um outro livro, esse livro de Divaldo Franco, chama Transição Planetária. Para mim é um dos melhores livros que saiu nos últimos tempos. Divaldo Franco faz vários relatos. Ele conta aquele tsunami que aconteceu em 2004 na Indonésia. Para vocês imaginar, a lei divina preveu com antecedência que ia acontecer aquele tsunami. Meses antes, eles fizeram no plano espiritual um posto de socorro de grandes proporções. Vocês sabem o que aconteceu, como acontece um tsunami, né? Nós viemos em cima de placas tectônicas. O que são? É mais ou menos você imaginar assim o nosso globo como se fosse uma bola, né? Aquela cheia de gomos, aquelas bolas. Aí são placas que elas se movimentam. Nisso, do fundo da Terra, sai o magma, que é grandes lavas. Dentro do mar, na hora que sobe essas lavas, forma grandes ondas. E aí acontecem os grandes tsunamis. No ano 2004, próximo ao Natal, acho que foi véspera de Natal que aconteceu essa tragédia, desencarnou 230 mil pessoas em frações de minutos, porque grandes ondas vieram e devastaram todo aquele continente. No Oceano Índico, né? Na ilha de Sumatra, foi uma devastação de grandes proporções. Para vocês imaginarem que desencarnou 230 mil. Aí você diz o seguinte, mas nossa, Deus fez isso? Não. Segundo relatos do livro, naquela região, os homens tinham perdido a razão. Lá é um lugar paradisíaco, só de turistas do mundo inteiro. Só que as pessoas simples, os nativos daquela região, vendiam seus filhos para aqueles turistas pervertidos usarem para o sexo, usarem aquelas crianças. Então era um lugar que, na verdade, tinha gerado um karma negativo, uma aura negativa muito ruim em toda aquela região. Foi programado que naquele dia levaram para aquela região todos esses turistas, né?
e aí esse tsunami desencarnou 230 mil pessoas. Esse livro do Divaldo Franco, Transição Planetária, ele conta também que de uma estrela chamada Alcione está vindo milhares de espíritos de luz desse planeta chamado Alcione, milhares de espíritos de luz para ajudar na evolução do planeta Terra. Esses espíritos estão reencarnando entre nós para nos auxiliar. Muitos podem ser até nossos filhos que vieram dessa estrela chamada Alcione, no qual está ajudando a gente evoluir esse planeta. Perguntado no Livro dos Espíritos, na pergunta 704, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-lo avançar mais depressa? Então Deus, quando provoca essas grandes tragédias, está ajudando o planeta a evoluir mais depressa. E a gente está no momento, né, que o planeta está passando por uma transição, né? Os espíritos dizem que está terminando um ciclo do planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações, para entrar no mundo de regeneração, que o planeta está evoluindo. E na Gênese, no livro A Gênesis, fala assim: a nova geração. Para que a terra sejam felizes os homens, é preciso que somente nasçam espíritos bons. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica. Não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos para mundos inferiores. A terra, no dizer dos espíritos, não terá que se transformar por meio de um cataclismo que aniquile uma geração. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, antes nela nascia, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, não vai mais nascer na Terra espíritos inferiores. A partir, desse momento que a Terra está passando por essa transição, você imagine, se só começar a nascer espíritos bons, vai chegar uma hora que os espíritos vão se melhorando, os que estão aqui. Está nascendo essas crianças desse planeta chamado Alcione. Muitos espíritos de grandes conhecimentos estão reencarnando no planeta Terra. Então, o que acontece? Nós vamos cada vez ser um planeta melhor. Para vocês terem uma ideia, existe na constelação de Colcheiro uma estrela ou um planeta chamada Capela. Quando a Terra ainda estava primitiva, daquele planeta que também estava mais ou menos o que está acontecendo com a Terra hoje, foi tirado de lá milhares de espíritos atrasados. Atrasados vão ser no mal, mas com grande conhecimento tecnológico. Esses espíritos nasceram quando a Terra ainda era primitiva. E esses espíritos foram ajudando os habitantes da Terra a se melhorar com a sua tecnologia, com o seu conhecimento. Então, a lei divina nunca desampara, seja uma pessoa, seja uma família, seja um planeta. Deus sempre está olhando por nós e sempre vamos evoluir até chegar a espíritos de luz. Muito obrigado.